Nós temos uma mensagem hoje sobre legalismo ou graça. É basicamente o sola gratia. É basicamente o sola gratia. E uma grande ideia que eu gostaria que você fixasse na sua cabeça hoje é que a graça te basta e ela te salva. Inclusive do seu legalismo de tentar barganhar com Deus. Amém, irmãos? Para nós falarmos um pouco sobre estes dois temas, legalismo e graça, precisamos, na verdade, definir alguns termos, né? Olha que bênção. Pastor, padre Denzel Washington Wallace, ele esteve lá em Venda Nova, e olha como a internet, irmãos, a internet, se bem utilizada, é uma bênção. A tecnologia é uma bênção. Quando Gutenberg cria ali a imprensa, e nós temos então os livros, agora a Bíblia sendo escrita, disponibilizada, isso é uma bênção, principalmente no período da Reforma. Agora nós temos a internet. O que o pastor Alan pregou hoje de manhã, por um momento, enquanto eu ouvia a mensagem dele, eu fiquei pensando, gente, muitas das coisas que ele está abordando aqui, e que são necessárias, eu não vou abordar. Eu não vou tratar. E não trataria, mesmo que eu copiasse o sermão. Eu brinquei com ele, como você vai pregar de manhã, eu vou lá, já anoto tudo. À noite eu replico. Mas, olha que bênção. A gravação está disponível. De forma que a igreja daqui hoje pode ouvir tudo o que ele falou lá em Venda Nova. E que foi bênção para nós. Então eu incentivo vocês, obrigado, a ouvirem a mensagem. Assim como eu sei que é algo que já está no propósito dele, no dia a dia dele, de educar vocês. Então, é outra mensagem. Porém, eu creio que a mensagem ainda vai se conectar. Sabe? Isso que é maravilhoso. Eu creio que Deus vai fazer isso no nosso meio. Primeiro, irmãos, graça. A palavra graça, Paulo emprega ela para significar o oposto de obras. Isso é, para nós os cristãos, algo muito comum. Efésios 2, 8, 9, que inclusive foi o texto lido, diz que nós somos salvos pela graça. Amém? E isso não vem de vós. Logo é um favor imerecido. Logo é algo que nós não podemos obter com algum esforço da nossa parte. Isso é maravilhoso. A graça de Deus está fundamentada na obediência perfeita e na meritória obra de Cristo. Somente Cristo teve méritos nesta obra. É o que nós chamaríamos do solus Christus, né? Então você pode imaginar, o pecado, irmãos, ele não pode destruir o valor disso. A graça pode reinar sobre a maior indignidade do homem. Amém? O segundo é o legalismo. O legalismo é uma tentativa de acrescentar a obra que é completa por Cristo, alguma força, alguma coisa que a gente pode fazer. Ó, o pequeno Derek, deixa o pequeno Derek à vontade aqui, sobe, desce. A refutação do legalismo no Novo Testamento é, primeiramente, uma resposta ao quê? Às perversões das doutrinas da justificação somente pela fé. Quando a gente olha que a maioria dos oponentes do nosso Salvador, Jesus Cristo, o que eles acreditavam? Que eles poderiam ser justos em si mesmo, com base no seu zelo, com base nas suas obras, com base no compromisso que eles tinham na lei. Amém? O legalista, então, vai ter o seu foco nas normas. Olha que coisa, hein? Existem umas regras, o legalista olha para as regras. Enquanto a fidelidade é diferente. A fidelidade, ela vai focar naquele que estabeleceu. Então você tem, quem estabelece as regras? Deus. E nós temos as regras, e nós temos o Deus das regras. Se você é uma pessoa que foca no Deus das regras, você é fiel. Se você foca nas normas, nas regras do Deus, que criou essas regras, você corre o risco de ser uma pessoa legalista. Amém? Então, como a gente tem esses termos, nós vamos para a pergunta, né?
do tema de hoje. Legalismo ou graça? Legalismo ou graça? Como ficou dividido, de repente, né? Tem o A e B. Turma do legalismo, turma da graça. Espero que não. Mas você pode perguntar, o que eu quero para a minha vida? Ser uma pessoa legalista ou uma pessoa cheia da graça? A gente pode se perguntar, por que nós estamos tratando desses temas neste período de outubro? Porque nós estamos no mês que nós celebramos os 505 anos da Reforma Protestante. 31 de outubro é um marco, né? De 1517, Martinho Lutero, olha que bênção, vai lá no castelo de Wittenberg e prega suas 95 teses, basicamente para protestar contra as indulgências que eram cobradas para o povo, em troca de quê? Lugar ao céu, alguma libertação, para que você pudesse, diante de Deus, ser aceito. O fato é que esse era o protesto, mas acabou que se tornou muito mais amplo. Acabou alcançando outras áreas, porque o povo estava basicamente escravizado, tanto pelo legalismo quanto pela ignorância. Então nós temos agora uma obra maravilhosa com Lutero e os reformadores, porque a igreja agora recebe as escrituras novamente. As pessoas têm acesso à palavra de Deus. E elas então conseguem conhecer nas escrituras que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Romanos 1,16. Vocês provavelmente já ouviram falar aqui dos 5 solas. Sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus e soli Deo glória. Ambos são gritos dos reformadores, né, naquela época, que ecoam até os dias atuais. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela também crê nesses pontos para efeito da salvação. A diferença está na palavra sola, o somente. Eles creem que Cristo salva? Creem, mas somente Cristo. Isso é o que nós estamos aqui bradando junto com os reformadores. Somente Cristo salva. Amém, irmãos? Então você que está aqui hoje, ou talvez, né, aquele que vai estar assistindo logo mais, você pode estar pensando assim, olha, eu sou um pecador. Deixa o pequeno Derek, rapaz. Jesus disse assim, deixa vir minhas crianças. Só Jesus para falar isso. Eu falo isso na minha igreja, na igreja daqui não, igreja que é outra. Mas lá na igreja de Vinda Nova eu falo assim, quando acaba o culto e que aquela correria, aquela bagunça, do qual os meus são os principais, eu falo só Jesus para falar, deixar vir as minhas crianças. E eu ia falar, e trago uma corda junto. Tô brincando, tá, irmão? Não é os irmãozinhos, não. Mas, criança, bênção e deixa as crianças. De repente você está aqui ouvindo ou assistindo, você está pensando assim, olha, eu sou o pior pecador. Eu sou um miserável pecador. O mais vil pecador do que está aqui nesse meio. De repente, se você fala assim, se conhecesse a minha história, você vai saber que eu sou uma pessoa que tem sangue nas mãos. Tem corrupção. Tem idolatria. Hipocrisia, não importa. Não importa. De repente, sua vida hoje está marcada disso. Porém, irmãos, o que eu quero te dizer é que não importa o tamanho ou a gravidade do pecado. Se você é um homem ou uma mulher de Deus que está aqui hoje, eu quero que você entenda que, pelo Espírito Santo de Deus, se você se arrepende, há perdão de Deus para a sua vida. Isso é maravilhoso. Há esperança de Deus para você. Isso é maravilhoso. Um mundo caído, cheio de pecado, do qual nós cometemos diariamente, vem a mensagem de Deus para a sua vida e dizer, olha, há perdão para você. Isso é maravilhoso. Jesus morreu por causa desses pecados. Jesus morreu, seja o pecado pequeno, seja o pecado grande. Seja o sangue que você tem na mão, seja a mentira que você tem na consciência.
Jesus morreu por causa desse pecado. De forma, irmãos, que naquela cruz, todos nós somos salvos, quando entendemos que Ele fez aquele pagamento por nós. E nós não temos que pagar nada por isso. Então, em 2 momentos aqui, eu quero tentar expor 2 passagens para vocês. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos, capítulo 15. Para a gente tentar imaginar o cenário do que estava acontecendo na igreja nesse período. Abra a sua Bíblia e deixe ela aberta em Atos, capítulo 15. Que nós vamos entender o seguinte: se a igreja não tivesse debatido esse tema que nós vamos falar aqui hoje, nós estaríamos perdidos. Mas ele aconteceu também. Atos capítulo 15, versículo 1. Diz assim: chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos. Olha o que eles começaram a ensinar. A Bíblia está dizendo claramente o que eles começaram a ensinar. A menos que vocês sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Olha o que diz em seguida. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhado de alguns irmãos de Antioquia, para tratar de qual questão? Dessa questão, com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia, em Samaria, para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos e que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros e relataram tudo o que Deus havia feito no meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Amém, irmãos? Olha o que nós temos aqui. Um retrato de um momento crucial da igreja. Hoje você está aqui em paz, porque alguém um dia sangrou para isso. E eu nem estou dizendo de Cristo. Estou falando da igreja, no geral. Quantas pessoas construíram pavimentos para que hoje nós pudéssemos passar? Se eles não tivessem feito esse concílio, esse debate que nós vamos ler aqui, hoje seria um problema, porque a mensagem que eu estaria pregando, que o pastor Alan estaria pregando, era outra totalmente contrária. Hoje nós estaríamos dizendo aqui o que você deveria fazer para obter a salvação. Olha que coisa, hein? Você é gentio. E de repente você acha que gentio é porque a Bíblia está me chamando de uma pessoa gentil. Eu sou gentil. Uma pessoa educada. Continua assim para você não escandalizar. Imagina o terror que seria a sua vida, nossas vidas. Porque o que nós estaríamos dizendo é que se você não estivesse seguindo isso, com certeza você não estaria salvo agora. Você estaria perdendo a sua salvação diariamente. E pensar que tem gente que vive sob esse peso diário, né, de perder a salvação todo dia. Mas o que nós temos aqui é algo notório de entender que os apóstolos olha que coisa, irmãos, os apóstolos parece que não entenderam e não foram tão enérgicos no primeiro momento quanto necessitavam. Eles não perceberam a raiz do legalismo ali já na igreja, como já foi definido. Então, olha um texto que nós acabamos de ler. Para nós entendermos isso, você tem que pensar um pouco, tem que estudar um pouco, tem que ler mais um pouco. É necessário entender que a igreja tinha sido plantada há pouco tempo. Nós estamos falando de algo em torno de 17 a 20 anos. Quantos anos tem a igreja aqui já? 4 anos. Hoje a gente
imagina assim, poxa, daqui 15 anos, né? É o tempo que estava a igreja aqui. Você imagina como que estaria? Né? De repente você já pensa assim, a igreja vai estar super madura. Nós estamos falando da igreja plantada por Jesus Cristo, deixando os apóstolos como responsáveis. E essa igreja de 17 a 20 anos tem uma figura que tem um papel especial, Pedro. Pedro é um dos caras que é a imagem da igreja. E o que está acontecendo na igreja é o seguinte, a igreja está presenciando, irmãos, milagres, pessoas sendo convertidas, pessoas sendo curadas, uma grande quantidade de pessoas chegando na igreja. É isso que nós vemos no livro de Atos, né? É um milagre. Muitos frutos e filhos na fé. Porém, muitos deles, né, que vieram ali do judaísmo, de repente, nesse momento, agora estão vendo pessoas gentias, né, de outras nações sendo alcançadas. E aí eles estão com alguma dificuldade. Eles começam a perceber, será que essas pessoas realmente são salvas, né? Porque elas não estão cumprindo algumas coisas. Olha, eu estou falando de Pedro, que pregou e 3.000 pessoas foram salvas. E pessoas de diversas nações. É onde nós temos a manifestação do dom de línguas. Pessoas de várias nações falando na sua própria língua materna, terrena, as glórias de Deus e as outras entendendo, meu Deus do céu. Eles estão vendo milagre, eles viram Jesus indo na Samaria, eles viram Jesus salvando o centurião, romano, pagãos, e agora eles estão com dúvida, será que essas pessoas não têm que cumprir os ritos da lei? Tem que circuncidar? Vamos caminhar um pouco na Bíblia, né? Tem um pastor por aí que diz, olha, pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Não é? Eu digo o seguinte, reformado que não ama e nem lê a Bíblia, precisa urgentemente de salvação. Porque reformado tem que amar as Escrituras. E nós somos a igreja do quê, pastor? Do livro, qual livro? O pessoal, qualquer livro aí, da Bíblia, irmãos. Amém? Vamos caminhar na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 10 de Atos, voltar um pouco, você vai ver que aconteceu algo interessante. Pedro, este mesmo Pedro, líder da igreja, ele é chamado por Deus para ir à casa de um centurião romano, Cornélio. Vai lá até Cornélio, por causa disso que ele vai. Tem a visão lá dos animais, vai, porque o que eu tornei, Pedro, puro é puro. Não fique falando que é impuro o que eu tornei puro. E Pedro vai. Interessante que aí você caminha no capítulo 11, depois de ter visto lá a salvação entrando na casa de Cornélio, um centurião romano. Poxa vida, romano, irmãos. Romano, você imagina o que é um centurião romano naquela época? O responsável, o povo responsável pela prisão, espancamento, crucificação do seu Senhor, o povo responsável por dominar sobre a sua nação. Tanto que aqueles judeus que estavam ali servindo aos romanos, cobrando impostos, eram chamados de publicanos. Alguém pode pensar, o que é publicano? É também um termo muito carinhoso para completo. Aí você pensa em qualquer palavra aí de ofensa, um traidor da pátria. E agora Deus está falando, vai até esse povo aí que prendeu a mim, que me crucificou. Eu tornei eles puros. E Pedro vê o Espírito Santo descendo sobre aquelas pessoas. Uma salvação. Ele fica maravilhado. Capítulo 11, caminha lá na sua Bíblia depois. Pedro agora está tendo que defender a sua reputação primeiro, porque ele foi na casa de um centurião. Aí você já começa a perceber o problema. Você foi na casa de um centurião romano, um gentil? Foi. E eles receberam o Espírito Santo. Eles foram salvos
Pedro usa ali, ó, foram salvos. Eu tive uma visão, Deus falou para mim, eu cheguei lá e eles foram salvos. Que maravilha. As pessoas então ficam maravilhadas. Aquelas pessoas ficam, ó, glória a Deus. E aí nós temos o capítulo 11 ainda apresentando um pouco mais de Barnabé, e tratando, olha só, Barnabé, um homem santo, bom, cheio de fé. Esse Barnabé agora está indo para Tarso para procurar quem? Saulo. Ele tem que procurar Saulo e levá-lo para Antioquia. E a primeira vez, como disse hoje o pastor Ala lá em Venda Nova, é a primeira vez que você escuta o termo cristão. Então a Bíblia começaram a chamar aquelas pessoas que seguiram a Jesus de cristão. Ou seja, um tipo de Cristo. Um seguidor de Cristo. O que aconteceu aqui foi maravilhoso, irmãos. Mas a gente chega no capítulo 12. O capítulo 12 já vai narrar uma outra história. O rei Herodes começa a perseguir os cristãos. E chega ao ponto que ele prende Pedro, o líder da igreja. Pedro está lá, preso. E é maravilhoso você ler que a igreja orava. A igreja orava, muita oração da igreja pela vida de Pedro. E o que aconteceu? Pedro é solto milagrosamente com a presença de um anjo. O anjo vai lá e solta as cadeias, abre a porta e fala, Pedro, vamos embora. Pedro sai. Olha a importância da oração da igreja, hein? Amém? Olha a importância da oração de terça-feira. Olha a importância da oração específica. De repente tem alguém aqui que está precisando muito de oração. E de repente a outra pessoa não está orando por você, porque você nunca chegou para ela e confessou. Eu preciso de oração, irmãos. Mas também não via o crente 6 horas, pelo amor de Deus. Sabe o que é o crente 6 horas? Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Não ora por ninguém. Só ora por mim. Ore sem cessar, conforme diz 1 Tessalonicenses 5,17. E o final ali daquele capítulo 12 é que esse rei Herodes, que perseguiu, prendeu os cristãos e Pedro, ele acaba não dando a glória que é devida a Deus e é morto e é comido por bicho. E nós chegamos no capítulo 13. Capítulo 13 e 14, a igreja de Antioquia, essa igreja jovem, ela agora tem alguns mestres. E se você ler, você vai ver que Saulo está colocado por último. Saulo ainda não tem nenhuma relevância. Saulo é Paulo, irmãos. Sabe, o maior missionário que nós temos história. Nós temos na história. Não só o maior missionário, como o maior teólogo. Isso aí vai contra aqueles que falam assim, olha, teólogo não gosta de evangelizar. Reformado não gosta de evangelizar. Nós temos um exemplo aqui de alguém que era amante da palavra de Deus e que era o maior evangelista. Paulo. Um exemplo para nós. E ele aqui ainda era um mero Saulo. Aquela igreja já está enviando missionários. Poxa vida. E Saulo começa a ganhar notoriedade porque ele começa a pregar o evangelho da graça. E após ele fazer toda aquela caminhada, ele chega novamente em Antioquia. E aí nós voltamos para o texto que nós vimos lá no início, de Atos capítulo 15. Esse é só o contexto para a gente chegar em Atos 15. Esse é o Paulo, que nasceu fariseu, um cidadão romano, quanto à lei de Deus, como ele mesmo diz, né? Zeloso. Esse Saulo que agora converte, ele volta para Antioquia. E quando ele está em Antioquia, acontece aquilo que nós acabamos de ler, mas que aquele grande debate que nós vimos ali, ele fala energicamente, não está narrado, não está escrito por Lucas, mas Paulo foi lá e escreveu sobre esse detalhe. Abra aí Gálatas, capítulo 2, só para a gente caminhar nesse trecho da história. Amém? Gálatas capítulo 2. Esse é o segundo texto. Olha só o que diz a partir do versículo 11.
Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Eu estou na versão NVT, tá, irmãos? No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo. Olha só, meu Deus do céu, Pedro! Com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus, é claro, começaram a imitar a hipocrisia de Pedro. E aí ele fica mais louco, né? Até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeu? Você e eu somos judeus de nascimento, não pecadores, como os judeus consideram gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela... Uai, vocês não estão em Gálatas, não? Sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela... Aleluia! E não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo. E não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Ao mesmo tempo que isso é assustador. Assustador isso aqui, meu Deus do céu. A igreja, como eu já disse, ela é nova. 20 anos, mais ou menos. Nós estamos falando de homens cheios do Espírito Santo, que estão ali ressuscitando pessoas, que estão realizando milagres maravilhosos, que estão recebendo orientação do próprio Espírito Santo de Deus, de como conduzir as coisas. E agora eles estão com crise identitária. Será que o cristianismo não é uma continuação do judaísmo? É o que está acontecendo com eles aqui. Irmãos, Pedro, que eu acabei de falar para vocês, capítulo 11 de Atos, fez lá uma defesa maravilhosa do que aconteceu na casa de Cornélio, capítulo 10. E que em seguida é solto milagrosamente, não pelo STF, mas pelo anjo. Ele agora vai para Antioquia, está na igreja de Antioquia. Uma igreja cheia de gentios. Imagina que era todos nós aqui no café da unidade. Nós aqui comendo. Pedro está aqui no meio comendo. Tomando o café do Aula e falou assim, ó. Mais ou menos. Não é lá essas coisas, tô brincando. Mas eu nunca experimentei, não já? Não é só a classe lá dos apóstolos lá que são... Chaitote. É como se Pedro estivesse aqui, no café da unidade. Só que aí chegam os fariseus convertidos, cheio de pompa, de terno e gravata. Começa a olhar assim para Pedro e vê assim: está no meio de quem isso? Gentios. É a mesma coisa dele. Nessa hora, sabe o que ele incorporou ali? Dona Florinda, né? Não se misture com essa gentalha. E ele não se misturou. Ele saiu, você vou ficar perto mesmo, né? Melhor não. E Paulo olha para aquela situação e vê Barnabé indo junto, fica maluco. Barnabé estava andando com ele, vendo os milagres no caminho lá de Samaria, Fenícia, contando o que Deus está fazendo. Ele vendo os gentios sendo salvos somente pelo poder do Evangelho, sem necessidade de lei nenhuma. E agora eu estava vendo Barnabé caminhando também. Assim, meu Deus do céu, como é que pode? Você está querendo que essas pessoas se circundem? Você está querendo que as pessoas fiquem agora obedecendo às nossas festas, às nossas comidas? Isso é lei. Isso não é a graça de Deus.
Paulo ficou maluco. De forma que Paulo, nessa carta maravilhosa de Gálatas, do qual Martim Lutero diz, olha, ela é a minha Catarina. Catarina, esposa de Martim Lutero. E ele amava muito ela, tá? Antes que alguém pense assim. Não é igual os cenários atuais, né? Que às vezes o marido quer matar a esposa, ou a esposa quer matar o marido. Ele amava, e ele fala, e eu amo a minha esposa, e Gálatas é a minha Catarina. Gálatas é onde o evangelho é exposto diante dos nossos olhos e toda a nossa legalismo é jogado por terra. Ele termina esse capítulo 2 dizendo, olha, eu estou crucificado com Cristo, eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo terreno é pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por amor de mim. Eu creio, irmãos, que depois dessas palavras de Paulo para Pedro, do qual ele segue os critérios atuais, né, Silvio? Hoje em dia, eu falo assim, eu posso chamar a atenção na frente de outras pessoas? Claro que não, isso é totalmente antiético, né? Vou chamar atenção na frente de outro, você que faz isso, você é um péssimo líder. Paulo está nem aí, você, ó, Pedro, vem cá. Na frente de todo mundo, ele deixa claro, na frente de todo mundo, chama atenção. Ó, totalmente equivocada a sua postura. Isso não é um papel de um cristão, de alguém que nasceu de novo. É hipocrisia da sua parte. Exato. Talvez fosse Pedro lembrado que ele disse lá em Atos 5:29. Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Ele entendeu isso, ele entendeu aquela mensagem. Paulo praticamente disse para ele, não seja hipócrita, Pedro. Não seja hipócrita, Barnabé. Não ache que você é mais especial que o outro só porque você veio de uma linhagem do povo escolhido de Deus. Esse foi o debate que nós lemos lá no versículo 2 de Atos 15. E quem pastoreia agora essa igreja é Paulo. Hein? Depois desse acontecimento, aí nós vamos ter o chamado grande concílio da igreja. O que é o grande concílio, né? É onde eles se reúnem basicamente para debater o que eu preciso fazer para ser salvo. Ou melhor, eu preciso fazer algo para ser salvo? Se isso não tivesse sido debatido, hoje a nossa mensagem aqui seria outra. Hein? Até porque nós crescemos no meio de meritocracia, né? Nós ensinamos nossos filhos a meritocracia. Quer um brinquedo no final do ano? Acabou isso também. Agora é todo mês um brinquedo, né? Antigamente era só no final do ano. Mas vou usar como exemplo. Você tem que ter o quê? Boas notas. Não é isso? Você quer ter um salário? Trabalhe direito? Senão você é cortado. Tudo na nossa vida é baseado em mérito. Em fazer algo para merecer. Tudo. Menos nascer. Olha que coisa, hein? Você pode falar assim, eu sou demais. Mas você escolheu nascer? Você escolheu em qual família nascer? Você escolheu como você seria? Não escolheu nada disso. É Deus que você vai ser assim, pronto. Vai nascer lá em Billy, Texas. Vai ter tanto de altura. Seu cabelo não vai durar. Ó, assim, tá falando. O pastor tá falando, tá achando que eu tô falando dele. Nem foi, ele é de Montes Claros, né? Mas nós não escolhemos essas coisas. Escolhemos? Não escolhemos nada. E também não escolhemos nem. Quem dera, a gente não vai entrar nisso, nem que nós vamos ficar o resto da vida. Mas na nossa vida a gente acha que merece. Para merecer alguma coisa, nós temos que fazer algo. É assim, em tudo. Aí vem o Evangelho e fala que não. O legalista não consegue imaginar isso. Então, se você está aqui na igreja e você ainda tem esse pensamento, eu preciso fazer algo para merecer a minha salvação, sabe o que aconteceu com você? Você ouviu demais que você é a menina dos olhos de Deus, que você é o ponto fraco de Deus, que Deus precisa de você para alguma coisa. E aí, de repente, mexeu com o seu ego e você ficou, agora sim, eu estou me sentindo especial. E aí vem o pastor Alan aqui e fala assim, olha, a Bíblia diz que você é um pobre, cego, miserável e nu.
A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Puxa vida. Mas eu sou bom, tem um pouquinho de bondade em mim. Tem. A de Cristo. Olha Pedro. Pedro, depois de ter tomado aquele bem direto lá em Antioquia, agora ele está lá em Jerusalém, reunido com os outros líderes, com os outros apóstolos. A igreja está reunida. Abre aí novamente Atos capítulo 15, se você fechou. E olha o que a Bíblia continua a dizer depois de todo esse acontecimento. Eles reuniram, Paulo descasca eles entendem é necessário a gente conversar sobre isso, e eles falam, vamos nos reunir lá em Jerusalém. E em versículo 6 em diante, já é essa reunião. Versículo 6, os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, olha só, não é um negócio tão simples, hein? A gente que hoje tem simples aqui, graças a Deus, mas uma longa discussão. Pedro, que nós acabamos de ler, que estava lá no café da unidade, na hora que chegou os judeus, fariseus, convertidos, ele abandonou aquele grupo. E olha, irmãos, só abrindo um parênteses, isso pode acontecer conosco em um cenário, talvez não de legalismo, é um legalismo, mas não um legalismo igual a gente está vendo aqui, de observar a lei. Mas isso pode acontecer, sabe em qual sentido? De repente você se achar melhor que a outra pessoa, não conceber a ideia de se sentar do lado de alguém que você tem aversão. Qual é o tipo de pessoa que você tem aversão? Eu não vou entrar no meio polarizado da eleição, mas qual é o tipo de pessoa? Ah, fulano é da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Pode se sentar do seu lado e você conseguir vê-lo como alguém carente de Deus, como você também é? Ou você se acha superior? Um católico? Um neopentecostal? Um morador de rua? Uma prostituta? Um garoto de programa? Como é que é? Se nosso coração, não no sentido de receber, mas se internamente o coração pensa, eu sou melhor do que essa pessoa, você já falhou na caminhada. Olha o que ele diz lá no versículo 6. Após uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles dizendo, olha aí Pedro agora, renovado e reformado. Irmãos, você sabe que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conheceu o coração humano e confirmou que aceitam os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Olha, nós presenciamos uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, uma mudança de visão, está bem diante dos nossos olhos. A gente pode pensar assim, tudo que nós fazemos de bom, irmãos, mas não é suficiente. Amém? O que Pedro fez nesse momento? Ele analisou a vida dele, viu a história,
viu o que o Espírito Santo estava realizando naqueles anos da igreja. E ele chega a esta maravilhosa conclusão. Paulo, como missionário, ele estava vendo o que estava acontecendo bem diante dele, todo dia. A graça de Deus salvando os gentios. E ele estava vendo, nós não temos que fazer nada. Nós estamos falando de um período da mudança da chave. A lei que era exigida aqui era a lei do amor de Deus. Então o que a Bíblia vai nos mostrar é que esse concílio, ele acaba sendo concluído ali pelas palavras finais de Tiago, o meu irmão de Jesus, citando Amós, que Deus iria atrair para si e salvar os gentios. Isso é maravilhoso. Você está aqui hoje não é porque você é uma pessoa boa, não é porque o seu coração é melhor do que aquela pessoa que você conhece que está com o coração endurecido. Você não teve papel nenhum, a não ser com o pecado. Você não é melhor do que o outro. Mas é a pura graça de Deus de ter te atraído. Em meio a um mundo caótico, o Senhor te chamou de filho. Isso é maravilhoso. O Senhor te chamar de filho em meio a um mundo caótico, diz, olha, eu sou suficiente para a sua vida, isso é o que nos basta. Amém, irmãos? O legalismo, ele era sim um problema, mas pelo que nós vimos aqui, ele foi finalizado nas Escrituras, graças a Deus. Graças a Deus foi isso. Porém, nós ainda carregamos ele em nossas vidas, mesmo estando aberto aqui, mesmo estando tão claro. Abandone isso pelo amor de Deus, mas nós conseguimos ainda carregar ele. Nós temos o que os nossos pais na fé não tinham. A história toda escrita, narrada, completa. E ainda assim nós carregamos legalismo em nossas vidas. Como que eu carrego legalismo, pastor? Tentando cooperar com a sua salvação. Basicamente é isso. Calvino, certa vez, ele diz, olha, desista de tudo por Cristo e encontre tudo em Cristo. Irmãos, nós somos monergistas. Sabe o que é monergista? Já ouviu essa palavra aqui? Com certeza, né? Nós cremos que somente Deus, a salvação é um ato exclusivo de Deus, é Deus por meio de uma ação maravilhosa, invadindo as nossas vidas, né? Independente da nossa vontade, já que a nossa vontade ela é escravizada pelo pecado, e Ele faz isso para nos salvar. Para eu finalizar, Romanos 1,16, abre aí. Romanos 1, versículo 16, um pouco depois de Atos. Esse é um versículo chave aqui para nós também. Diz assim, pois eu não me envergonho do Evangelho a respeito de Cristo, que é o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro o judeu e também o gentio. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela, como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Esse texto aqui, olha Paulo escrevendo para Romanos, algoz dos cristãos. Tudo que foi dito hoje, nesta mensagem, está com base nesse ensino de Paulo à igreja de Roma. Primeiro que o Evangelho não pode ser jamais motivo de vergonha na sua vida. Amém? Eu me envergonho de dizer que eu sou crente. Peraí. Eu me envergonho de dizer que eu sou crente? Ou eu me envergonho de caminhar como crente? Eu particularmente, eu acho sensacional, principalmente jovens que andam com a Bíblia, assim, sabe? Quanto maior, melhor. Quando eu estou passando de carro, eu vejo jovem passando assim, eu passo e grito, paz, valeu! Ainda tem raiz aqui do... Eita, agora! Eu acho legal demais.
Nós não podemos ter vergonha jamais de dizer que nós somos cristãos evangélicos. Não podemos. Mas o problema é que a maioria das vezes que a pessoa tem vergonha é porque a vida dela é uma vergonha para o evangelho. Olha assim, misericórdia, as pessoas veem que eu sou crente, sendo eu. Então, irmãos, pelo amor de Deus, não seja pedra de tropeço para aquele que é mais fraco, para aquele que está caminhando agora, para o incrédulo. Mas, pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte, olha, sabe aquele ensinamento que Paulo fala lá para Timóteo? Serve para cada um de nós que estamos aqui. Seja um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aprenda com Paulo a ser um imitador de Cristo e chegar no final da sua vida e dizer, olha, eu combati o bom combate, eu terminei aquela carreira e eu guardei a fé, porque a fé é o que Deus nos deu para a salvação. Não podemos jamais perder a fé. Essas são as boas novas do poder de Deus. Seja você santo, seja você um pecador. As boas novas é para todos nós. E a mensagem declara que todos que estão em Cristo são justificados diante de Deus pela fé nessas obras de Cristo. Amém? O seu coração hoje, ele está inclinado a tentar agradar mais a Deus, para ser aceito, para ser mais amado? Isso é legalismo. Deus pode te amar mais? Não. Deus pode te amar menos? Não. Deus te ama completamente em Jesus Cristo. Lembre-se sempre disso. O amor de Deus por você é o amor que Ele tem por Jesus Cristo. De forma que quando Ele olha para mim, olha para você, o que Ele vê de bom? Nada. Mas quando Ele vê Cristo, Ele vê aquele do qual está escrito Isaías 53, Ele vai ver o trabalho do seu santo, vai se sentir satisfeito. Ele vai ficar satisfeito. Em Cristo, Deus está satisfeito com você. Então Ele não vai te amar mais, não é possível. Ele não vai te amar menos. Ele te ama completamente em Cristo. Essa é a mensagem. Abandone todo tipo de legalismo. Não são as leis, não são as obrigações, não é a obediência, mas é o amor, irmãos. Amor daquele que deu as leis. Ame a Deus acima de todas as coisas. Não obedeça por medo do inferno, por mais que o inferno seja um lugar pavoroso. Mas obedeça por amor a um Deus que te criou. Do jeito que você está aí. Você talvez não se aceita, mas Deus te aceita. De repente você olha no espelho e fala assim, não gosto desse olho, não gosto da cor desse cabelo, não gosto do jeito. Mas Deus fala assim, olha, eu te criei e eu te amo desse jeito. Você é a minha obra-prima, isso é maravilhoso. Mesmo você rejeitando. Deus olha para você, quando Ele te cria, Ele diz, olha, isso é muito bom. Esse texto de Romanos 1, e eu te convido, eu te peço, né, se possível for, leia em casa. Olha como que esse texto vai dizer que os homens foram entregues a desejos vergonhosos pelo simples fato de conhecerem a Deus, não darem glória a Deus. E aí começaram a criar ideias obscuras, confusas. A Bíblia diz, eles se achando sábio, se tornaram tolos. Esse é o cenário que Paulo usa para pintar lá no final de Romanos 3, que todos os homens pecaram. Todos estão condenados, todos carecem da glória de Deus. Quão terrível é a situação de um homem sem Cristo. Se você está aqui hoje, acha que pode fazer algo para merecer a salvação, o cuidado, o zelo de Deus, arrependa-se e volte correndo para Jesus. Todos nós sem Cristo estamos perdidos. Todos nós carecemos de Cristo. Então entenda de uma vez por todas. Se você buscar com seus méritos, sua capacidade, vir a Deus, ainda assim, você não vai ser capaz de se salvar. Mas se você olhar para os belos méritos, para toda a obra de Cristo, por tudo que Cristo fez, você vai perceber que jamais você vai se perder.
Deus concedeu graça para que você possa executar a lei dele. Então eu te digo, ame Deus acima de todas as coisas. E ame o teu próximo como eu vos amei, diz o Senhor. Olha só, Jesus fala para mim e para você, não ame ao teu próximo só como a ti mesmo. Isso a gente pode até falar no outro dia, ou joga a bola para o pastor. A ti mesmo pode vir algumas interpretações, sabe? Mas amar ao próximo como Cristo me amou, passa na régua. Não trate jamais a graça como algo barato, sem peso, porque teve um preço alto de Cristo naquela cruz por mim e por você. E tratar a graça de Deus como algo barato é, por exemplo, você crer, eu creio, Jesus me salvou, eu creio que Ele morreu na cruz por mim, eu creio que eu não posso fazer nada para merecer a minha salvação, mas porque essa graça de Deus é tão maravilhosa e eu não posso perdê-la, eu vou continuar a minha vida de adultério. Eu vou continuar a minha vida de roubo, de mentira, de idolatria. Isso é tratar a graça que salva, que nos tira do lamaçal do pecado, que nos tira de uma vida de trevas, que nos tira de uma direção de condenação para viver uma vida gloriosa para o Senhor, como algo baixo, como algo pequeno, como algo barato. Não trate a graça de Deus como algo barato. Se você continua idolatrando as coisas, e tem gente que idolatra muitas coisas que foram criadas pelas mãos dos homens, mas tem muita gente que idolatra aquilo que foi criado pela mão do próprio Deus, idolatrando outros homens, outras mulheres, idolatrando filho, idolatrando pai, idolatrando cantores, idolatrando qualquer pessoa. Não idolatre. Não crie um Deus no seu coração. A gente pode criar um Jesus segundo o nosso coração, né? Um Jesus que fala para mim assim, eu te criei desse jeito mesmo, por isso que você é uma pessoa que vive só pecando. Se Ele mesmo diz que o pecado causa separação entre nós e Ele, se o pecado me afasta de Deus, que é o único que pode me manter em vida e em segurança, como é que eu posso ter esses argumentos? Se a própria Páscoa é uma declaração de que nós somos livres do pecado. Outrora nós éramos escravos, agora nós somos livres. Isso é o que a graça fez por nós. A graça nos deu a condição de olhar para o pecado e dizer, não quero. Outrora você não podia dizer, não quero. Diga, não quero. Continuar pecando, mesmo depois de ser salvo, é ter uma visão pequena de Deus. Quanto maior for sua visão de Deus, maior vai ser sua compreensão do estado de pecado que você está. E muito mais você vai depender de Deus. Olha quem teve uma visão gloriosa de Deus, Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele disse, ai de mim, eu estou perecendo porque meus olhos viram o Senhor, Rei da Glória. Isaías, um profeta. Nós temos as Escrituras. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a comunhão da igreja. Nós temos os líderes que Deus levanta para instruir na palavra. Nós temos os irmãos que têm aí dons únicos, segundo a multiforme graça de Deus. Em nome de Jesus, use isso para a glória de Deus aqui nesta cidade. Use isso para a glória de Deus na sua casa. Use isso para a glória de Deus aqui neste lugar. A graça vai te capacitar. E eu espero que você saia desse sermão pensando, eu não preciso realmente fazer nada para ser salvo. E como salvo, eu tenho que produzir frutos dignos de arrependimento, que demonstram que realmente eu fui salvo do pecado. Que a sola gratia, que somente a graça, seja aquilo que conduz o combustível para a sua vida de fé, em nome de Jesus. Amém. E amém.